Eu estou fazendo um trabalho sobre o coronelismo. E para isso, eu vou entrevistar o ator Antônio Petrin, que vai fazer o papel num filme em que o tema é justamente esse assunto. Não é mesmo, coronel? É isso mesmo, senhorzinha. O filme se baseia neste livro de Mário Palmério, que se chama Vila dos Confins. E é história de verdade ou é inventada? Não, é uma história inventada, uma ficção, como dizem. Mas ele conta muito bem como funcionavam as coisas no Brasil no começo do século. E qual é o assunto? É, as eleições na roça. Eu posso ler um trecho? Claro, somos todos ouvidos, não é mesmo? Então vamos lá. João Soares estava com toda a razão. A política só se ganha com muito dinheiro. A começar pelo alistamento, que é trabalhoso e caro. Tem que se ir atrás do eleitor, convencê-lo a se alistar e ensinar tudo. A lida aqui é outra. Labuta pesada de sol a sol, nos campos e currais. Marcar bezerro, curar bichadeira, rachar pau de cerca, esticar arame farpado, roçar invernada, arar o chão, capinar, colher. E quem perdeu tempo com a escrita e leitura em menino, logo esquece um pouco que aprendeu. Ler o quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso. A eleição vem aí. E o título de eleitor rende a estima do patrão. A gente vira pessoa. Ô, Ricardo! Como vai, pé de meia? Como vai você, pé de meia? Eu tô aqui pra... Um momentinho só. Quem é esse tal de pé de meia? Ele é o patrão do João Francisco? Não. João Francisco trabalha na roça. E o patrão dele é um poderoso fazendeiro. Desses que todo mundo chama de coronel. Esse vai ser o meu papel. Falando nisso, você sabe por que esses fazendeiros eram chamados de coronéis? Por quê? Isso vem lá do tempo do Império, quando em cada cidade tinha a chamada Guarda Nacional. Essa guarda era uma espécie de exército local e era formado só por aquelas pessoas que tinham alguma renda. E a patente mais alta, a de coronel, era dada ao homem mais poderoso da cidade. E mesmo quando acabaram com a Guarda Nacional, em 1918, continuaram chamando as pessoas que tinham mais poder de coronel, por costume. Para ser coronel não era preciso ser fazendeiro, mas tinha que ser muito rico. Mas como naquela época o Brasil era um país rural, a maioria dos coronéis, é claro, era fazendeiro. Mas voltando à história do livro, quem afinal é esse tal de pé de meia? O pé de meia era um cabo eleitoral do coronel. Era ele que tinha que ir atrás do pessoal da roça, para ninguém ficar sem título de eleitor. Para votar no coronel, é claro. Ou no candidato do coronel. Mas vamos continuar a história. Aqui. Pé de meia é cabo eleitoral alistador de gente, pago por cabeça e tem que mostrar trabalho. Não vai não, pé de meia. Descanse um pouco. Não tem pressa. É tão fácil. Já tá todo rascunhado a lápis. É só você ir cobrindo por cima. Mas se o sujeito não sabia escrever direito, para que tanta trabalheira? Você se lembra da aula passada, não é mesmo? A primeira Constituição Republicana de 1891 dizia que para votar tinha que ser do sexo masculino, ter mais de 21 anos e, isso mesmo, ser alfabetizado. É por isso, para provar que sabia ler e escrever, a pessoa tinha que escrever um requerimento do próprio punho. E é isso que o João Francisco está fazendo com a ajudinha do pé de meia. Tudo por um título de eleitor. E para agradar o coronel, como disse o João Francisco. Exatamente. Agora, agradar para quê? Ora, porque era o coronel
que trazia benefício para a roça. O João Francisco podia muito bem preencher o tal do requerimento, conseguir um título de eleitor, mas na hora de votar, escolher o candidato que bem entendesse. Não podia, não. Como não? O voto não era secreto? E secreto coisa nenhuma. A Constituição de 1891 trouxe muita mudança, mas naquela época o voto ainda era aberto. Quer dizer que todo mundo sabia em quem você votava? É isso mesmo. E se você não votasse no coronel, o negócio podia ficar feio pro seu lado. Muitas vezes o pessoal votava com aquele jagunço, assim, ó, vigiando de perto com as armas na mão. E se tinha 2 coronéis disputando a mesma eleição? O que acontecia? Aí levava quem desse mais. Mas então o voto virava uma espécie de mercadoria? Mais ou menos isso. Nas primeiras décadas da República, o voto era controlado pelos chefes políticos dos estados e municípios. É por isso que no começo da história desse livro, alguém falou que política só se ganhava com muito dinheiro? Exatamente. Tem um personagem aqui, o João Neves, que diz isso letra por letra. Quer ver? Eleição custa dinheiro. Um cabo eleitoral prático, como o pé de meia, garante o serviço, mas cobra 20 mil réis por cabeça. E as despesas não ficam só nisso. Precisa fazer o registro dos eleitores, buscar certidão de nascimento ou casamento fora do município, quando o caboclo nasceu fora, entrega dos títulos. Lá se vai um dinheirão. Depois boia e pagode. E condução para muita gente. Os roceiros, quando viaja, carrega a família toda. Na frente do juiz, precisa do pé de meia de novo para botar coragem no povo. Esse tipo de voto controlado pelos coronéis ficou conhecido como voto de cabresto. Mas essa relação entre os coronéis e seus eleitores não era apenas uma questão de controle político. Era uma relação de dependência mais ampla.